O amigo Marcos Mendonça está perguntando aqui por que o meu canal não é tão assistido, nem é tão curtido, nem é tão compartilhado em relação aos outros canais que tratam do mesmo tema. Amigo, honestamente, eu não faço a menor ideia. Talvez seja porque não tenha tanta coisa como os outros colegas têm, né? Talvez seja por conta disso. Aqui nós tratamos mais com os depoimentos das pessoas, né? Enfim, mas isso também não... Faço como outros, isso também não me preocupa não, né? O importante é que está todo mundo aí botando a história em pauta. E isso é o que é importante, né? Eu acredito que a partir do momento que as pessoas vão conhecendo o canal, vão gostando também, né? E de pouquinho em pouquinho eles vão assistindo, enfim, vão divulgando, né? O importante, como eu disse, é que a história está em pauta, né? Eu nunca pedi para ninguém assistir o meu canal, eu nunca pedi para ninguém curtir, ficar para as pessoas curtirem, compartilharem. Eu acho que isso tem que ser espontâneo de cada um, né? Não tem por que eu ficar aqui pedindo isso. Nada contra quem faz, muitos colegas fazem isso, eles estão certos em fazer, né? Pode ser que eu que esteja errado em não fazer, mas é a minha maneira, né? Quem quiser curtir, curte. Quem quiser compartilhar, compartilha. Quem quiser divulgar, divulga, eu agradeço, né? Mas tá tudo tranquilo, tá tudo na paz, tá todo mundo junto. Vamos lá. O Eduardo Franco está dizendo aqui para eu mostrar aqui os antigos currais, os campos de concentração do Ceará, na época das secas. Amigo, eu já gravei muito sobre isso, mas eu nunca fiz um trabalho só sobre os campos de concentrações. Quando eu estava fazendo um documentário sobre a estrada de ferro, sobre o trem, né? Então eu gravei muita coisa sobre os campos de concentração. Bastante coisa, né? E qualquer hora eu separo esse material e posto também aqui no canal. Tá certo? É porque eu tenho muita coisa gravada, você não faz ideia, sobre vários assuntos, vários locais do Nordeste. Só que é muita coisa que nem eu nunca assisti. Para você ter uma ideia, tem vídeos aqui do Cangaço que eu estou postando que eu fazia anos que eu não via, que eu não assistia. E deve ter coisa aí guardada que eu não sei nem que tem. Um dia desse eu achei um material antigo que eu nem lembrava mais que tinha aqui do Cangaço. Então deve ter muita coisa. Mas aos pouquinhos eu vou fazendo isso. O B4 Amassa e outras pessoas aqui sempre perguntam essa música que eu sempre coloco onde é que eles encontram. Amiga, essa música não existe, digamos, no mercado. Essa música eu já disse outra vez, quem gravou foi o meu amigo Jadilson Ferraz, para um documentário que eu fiz sobre mentiras e mistérios de Angico. Mentiras e mistérios de Angico. Eu pedi a ele para ele compor uma música para eu colocar nesse documentário, em 5 minutos ele fez. Eu já disse, é uma pessoa fora de série, um artista de mão cheia. Então não tem no circuito comercial, você pode baixar aqui do próprio canal, que tem ela em algum vídeo, ela completa. Então você pode baixar direto daqui sem problema. Outra pergunta aqui do meu amigo Coronel Manuel Neto. Ele pergunta aqui dessa história de dizerem que Manuel Neto aparecia em vários lugares ao mesmo tempo. E amigo, isso nada mais é do que a superstição das pessoas, né? O imaginário popular. Da mesma forma que se dizia que Lampião aparecia em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele dividia os subgrupos. Então muitas atuações talvez que não era Manuel Neto que estava fazendo, era outra força de Nazaré ou de algum outro local, pessoas achavam que era Manuel Neto. Então é mais ou menos por aí, ok? O Elis Abelê está dizendo aqui, né, depois de ter assistido esse vídeo com o Tenente Lira, dizendo, então teve nazarenos que reconheceu a cabeça de Lampião em Piranha? Sim, amigo, teve. Portanto, essa balela que algumas pessoas falam que a cabeça não era de Lampião, era sim. Os nazarenos foram os maiores inimigos de Lampião. Se eles reconheceram, atestaram que era, como é que tem gente aí... Um dia desse eu vi um camarada aqui num canal no YouTube, contestando a cabeça por 1000 coisas, tinha que fazer exame de DNA e isso. Não é só você olhar aquela foto da cabeça e olhar Lampião em vida que você vê que é a mesma cabeça. Se os nazarenos disseram que era, e os sobreviventes do bando, como é que um pesquisador, quem quer que seja, vai duvidar dessas pessoas? Me desculpe, mas tem coisa que não tem o menor cabimento, tá certo? Realmente eles reconheceram. Meu amigo Luiz Emanuel Nogueira, falando aqui sobre a roda de conversa que nós fizemos lá em Nazaré. Ele dizendo que dessa vez não pôde participar, mas que da próxima vai estar presente. E tem que estar assim, meu amigo. Apareça, que sua presença é importantíssima, E espero breve fazermos outras,
O José Tavares, né, dizendo aqui que começou a gostar das histórias do cangaço depois que começou a assistir os canais do YouTube. Né? Ele está citando aqui o amigo Tiago Menezes, o Robério, do Cangaço na Literatura, né, o nosso canal e tantos outros, né, canais que tem aí no YouTube que estão trazendo aí a história sempre e levando a história à pauta. Isso é importante, sim, realmente. A Anne Caroline está dizendo aqui que podia rodar um filme sobre os volantes de Nazaré. É, quem sabe, né? Olha aí, quem sabe. O Hernandes Almeida está fazendo uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Ele está perguntando se algum volante que estava lá em Angico fala como é que eles trataram os cangaceiros feridos. Meu amigo, eles não trataram ninguém porque não foi nenhum cangaceiro preso após o combate. Todos fugiram. Quem ficou foi os que morreram. Né? E os feridos que fugiram, eles mesmos faziam os tratamentos dele. Se você olhar no meu canal, aí tem o candeeiro falando como é que eles tratavam curamento de bala, como é que eles tratavam ferimentos de bala e etc. Tá certo? Dê uma olhadinha que é bem interessante, com pimenta malagueta, sal, erva, é uma coisa bem interessante. A Alisson Medeiros perguntando se tem algum vídeo com o Manuel Neto falando, né? Ele dando entrevista, que eu desconheço, amigo, em vídeo, acredito que não. O Eduardo Lemos está falando que muita gente fala das barbaridades cometidas pelos cangaceiros e se com os volantes também não acontecia isso, em especial com os nazarenos. Aconteceu sim, ninguém tem como negar não. Né? Aconteceu, eles tinham os motivos deles também para fazer algum tipo de tortura, alguma coisa, mas isso é uma realidade. Eu já fiz até um vídeo, você procurar no canal você encontra os próprios volantes falando sobre isso. Tem até volantes muito famosos como Douradinho, enfim, né? Os nazarenos também aconteceu. O Santiago Tatu está dizendo para eu apagar esse vídeo aqui falando do tiro que matou o Lampião, que isso é um desserviço para a história. Amigo, você querer aqui, como você está dizendo, né, que tem que ter um estudo científico sobre o que aconteceu lá, só se existisse uma máquina do tempo para a gente voltar e levar para lá peritos e médicos e tudo mais. Meu amigo, entenda uma coisa, Santiago, lá em Angico teve testemunhas, amigo, dezenas de testemunhas que viram o que aconteceu lá, dezenas. Esse depoimento que o Cabo Panta deu, falando de como ele encontrou o Lampião no chão, ele deu esse depoimento em 1998. Em 1998 ele deu esse depoimento. E um perito aqui da Polícia Federal disse exatamente como é que uma pessoa se encontra após levar aqueles tiros que ele, na prática dele profissional, ele já deve ter visto e pesquisado e estudado, já que o doutor Antônio Saraiva é um cientista, além de médico. Então isso aqui não teve corpos para fazer a perícia, mas foi feito baseado em conclusões de estudo, né, e de depoimentos. Então você questionar tantos depoimentos dizendo que tinha que ter um estudo científico, então tudo bem, vamos inventar uma máquina do tempo e vamos levar todas as técnicas forenses que a gente tem hoje para aquela época. Sabe para quê? Para constatar que o que eles estão dizendo aqui é verdade. Porque, na minha opinião, como leigo, como amador, né, como você está dizendo aqui, mas na minha opinião, tantos depoimentos contando a mesma coisa e batendo exatamente com o que os peritos dizem, foi 2 peritos que falaram aqui, além de um promotor de justiça que faz um vasto trabalho de pesquisa, e você dizer que tudo aqui é mentira, que isso é um desserviço para a história, eu não sei nem o que lhe dizer. Mas cada um diz o que quer, né? Se você tem essa capacidade aí tão notória de dizer que tudo isso aqui é balela, então tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo totalmente de você. O amigo Edmar X, ele diz aqui o seguinte, né? Que Panta matou, mas quem ficou com a fama foi João Bezerra. Meu amigo, eu vou, como é que eu vou dizer, explicar mais ou menos isso daí. Tá, vamos lá. Quem foi que matou Corisco? Zé Rufino. Mas na verdade não foi ele que atirou em Corisco, que matou Corisco. Né? Por que se diz Zé Rufino e por que se diz João Bezerra e se diz outros comandantes? Porque eles eram quem estava à frente, né, daquela ação. Né? Então isso vai mais como uma coisa normal, né? Maneira de dizer.
Quem matou Curiço? Se você perguntar para todo mundo quem matou Curiço, foi imediatamente José Rufino. Mas na verdade não foi ele, foi um soldado da volante dele que atirou em Curiço. Ele ficou mortalmente ferido e depois morreu. É mais ou menos por aí. A fama foi para João Bezerra, sim. Se fosse outro comandante de volante que estivesse lá, a fama ia para o outro comandante de volante. É igual a gente levando para o lado oposto, todas as ações do cangaço, quase todas, quem foi que fez? Lampião. Difícil dizer Zé Sereno, Zé Baiano, o próprio Curisco. Lampião geralmente levava a fama de tudo, porque ele era o chefe maior. Tá certo? É mais ou menos por aí. O Orlando Bonfim está dizendo aqui que o tiro que matou Lampião não tem muita importância. O que importa é que ele morreu. E tá certo, amigo. Você está certíssimo, eu concordo com você. O tiro que matou Lampião, essa polêmica toda, nada mais, nada menos é por conta que todos nós somos curiosos, né? Quem foi que matou Lampião? Todo mundo quer saber, todo mundo questiona. Eu mesmo me questionei muito tempo isso, né? Mas o que importa é que aconteceu daquela forma. Quem atirou ou não é só um fato, que não vai realmente mudar em nada a história. Eu concordo com você, é por aí sim. O Mark Toledes está perguntando aqui sobre se quando Lampião, no combate de Angico, se ele estava usando as cartucheiras dele, né? Amigo, ao que tudo indica, esse material estava pendurado numa árvore, num galho, encostado numa pedra, que não estava com ele. Como o próprio candeeiro disse, ele não estava equipado. E o perito, pelo que ele analisou lá das peças, ele também chegou a essa conclusão de que não estava no corpo de Lampião durante o ataque. A Rona Tossi faz um relato aqui dizendo que Honorato estava lá perto de Amoroso, na hora que começou o combate, então é impossível que um tiro dele tenha atingido Lampião. Amiga, não, eu acho que ele pode ter atingido, pode sim, qualquer um deles que estava ali. Por quê? Porque eu já até falei outra vez, do posto Tamanduá até onde Lampião estava, deve dar uns 80 metros no máximo. E para uma bala de fuzil, 80 metros não vale nada. Em questão de lapso de segundo ela chega. Então se você der um tiro aqui, a 80 metros de distância, essa bala chega com um piscar de olhos. Então qualquer um deles ali pode sim ter atingido Lampião. Eu não estou dizendo que foi ele, tá certo? Eu só estou dizendo que pode sim ter atingido sem o menor problema. Uma bala de fuzil viaja a quantos quilômetros por hora e que distância ela percorre. É só a gente pensar com essa lógica. O Gilvanei Vieira, ele diz aqui uma coisa interessante, que muita gente fala que Planta de Godoy queria se promover, dizendo que matou Lampião, tal, e você diz aqui uma coisa muito certa. Ele mesmo diz nos depoimentos dele que quando ele atirou na cabeça do cangaceiro, ele não sabia que era Lampião. Ele atirou porque o cara estava no chão, ele chegou e atirou. De uma certa forma, certo ou errado, ele estava, para ele, seguindo a obrigação dele, que era eliminar o cangaceiro. Após ele atirar, foi que o próprio Sandes chegou e disse: não faça isso, que esse é Lampião. Ou seja, ele foi bem honesto em relação a isso. Ele poderia até depois dizer: não, foi eu que matei, pronto, e acabou, e eu sabia em quem eu estava atirando. Ele não disse que sabia que era Lampião. Foi o Santos que disse a ele que era Lampião. Então, mais um fato que você diz aqui, amigo, para provar que essa história é verdadeira. Que teve as outras testemunhas lá que disseram a mesma coisa. O Chaves Soares perguntando quem deu o segundo tiro em Lampião, Amigo, eu particularmente, eu acho que dos tiros que foram dados em Lampião, o Santos pode ter acertado o famoso tiro aqui embaixo, no abdômen de Lampião. Claro que pode. O meu questionamento não é se Santos atirou ou não nele ali. O meu questionamento era se ele foi o primeiro a dar o tiro. Eu acredito que não. Como eu já falei, para mim foi lá em Amoroso. O meu outro questionamento, ele não morreu daquele tiro. Se foi ele que atirou realmente ou não, eu não sei. Quem deu o segundo tiro, eu também não sei. Foi Honorato? Também não sei. A única certeza que eu tenho é do Panta. Porque teve testemunhas que viram. Muita gente viu ali e que me falou, 3 deles
que estavam lá me falaram que foi o Panta que deu o tiro na cabeça. Já os outros, a gente vai pelo que eles estão apenas dizendo, não tem outras testemunhas, né? Então é difícil dizer quem deu o segundo tiro. Anne Caroline diz aqui que se só o volante Sandes conhecia Lampião, ela não acredita nisso, por quê? Porque já existiu o filme de Benjamin, já existia fotografias, isso, aquilo, outro. Só, Anne, que todos eles eram muito parecidos. Né? Quem nunca viu pessoalmente era difícil realmente conhecer, né? O próprio 25 disse que se chegasse alguém no coito, assim de repente, não ia saber quem era Lampião ali, a não ser quando ele ia falar, coisa desse tipo. Mas se chegasse de supetão, não tinha realmente como saber quem era Lampião no meio de tantos homens parecidos, com a mesma roupa, todo do mesmo jeito, era difícil. Né? Naquele dia, quem era que sabia? Pedro, Durval e Sandes. Né? O resto realmente, possivelmente, não saberia quem era Lampião. O Black Eagle está dizendo aqui que não acredita que as coisas aconteceram do jeito que se diz, aquela velha história, né? Pessoas aqui, aliás, tem um monte de depoimento aqui de gente que diz que não acredita que Lampião morreu do jeito que morreu. Eu já tinha até dito que não ia mais falar nisso, né? Mas, enfim, como tem sempre outras pessoas falando, gente, Lampião não era indestrutível, não era infalível. Ele não morreu antes em outros combates por pura sorte. Um dia ele ia morrer do jeito que foi. Um dia ele ia estar em qualquer canto e ia levar um tiro e pronto, acabou. Foi nesse dia. Se as pessoas não acreditam, aí é outra história. Cláudio Vitor, amigo, o Panta não é mentiroso. Todo mundo diz que Durval era mentiroso, que Candeeiro era mentiroso, que Cília era mentiroso, e etc, etc. Você sabe por que Durval não é mentiroso? Primeiro, quem estava lá na volante confirma tudo que ele disse. As pessoas que duvidam é quem não participaram do combate de Angico. Pessoas que não estavam lá na grota. Quem estava na grota, eu conversei com mais 4 volantes que estavam lá e confirmaram tudo que o Panta disse. Tudo. Ou seja, alguém deu aquele tiro e esse alguém foi ele. E quem estava lá não questionou esse tiro. Ninguém questionou esse tiro dele. Ninguém que estava lá. Quem questiona é quem não estava lá, enfim, né? Mais ou menos por aí. Pessoal, eu vou dar uma paradinha, né? E depois a gente continua aí em outro vídeo, né? Com outras perguntas aí de vocês, que são muitas e às vezes eu passo batido um em outra, não dá para eu responder todas, são perguntas demais. Eu passo às vezes rápido demais aqui, peço desculpa a vocês. Tem até um amigo aqui que eu procurei aqui para responder a pergunta dele, porque ele fez um comentáriozinho, ele disse, pena que você não me respondeu na outra vez que eu lhe perguntei. Meu amigo, desculpe, porque como eu lhe falei, tem hora que eu não consigo ver todo mundo aqui, apesar de eu estar gravando e vendo, é muita coisa, né? Realmente não dá, tá certo? Mas vamos tentar aí fazer o possível para ir respondendo a todo mundo, tá certo? Se eu não respondi, me desculpem, tá certo? E como repito, as coisas que eu respondo não quer dizer que seja verdade absoluta, mas é no que eu acredito. É no que eu acredito, tá ok? E próxima semana vamos aí com tudo que aconteceu em Campina Grande. Foi um evento muito bom mesmo, né? Assim como todos os outros. E as palestras foram de alto nível. Eu acredito que vocês vão gostar, né? Até porque nesse evento nós tivemos vários filhos e netos de remanescentes, né? Só para falar aqui mais uma vez, Vera Ferreira, Elisa, filha de Candeeiro, Rubelvan Lira, filho do Tenente Lira, Paulo Brito, enfim, né? Tivemos um neto lá de Antônio da Pissarra, ou seja, foi um evento bem misturado e onde nós tivemos volantes, descendentes de volantes e descendentes de cangaceiros, todo mundo junto. Ou seja, provando mais uma vez que a guerra do cangaço já acabou em 1940 ou para outros em 1938. A guerra acabou e hoje em dia é tudo estudo, é tudo pesquisa, cada qual tem o seu modo de vista de pensar. A única coisa que eu digo é, não vamos brigar por conta de opiniões diferentes. Cada um tem a sua opinião, a gente respeita, no máximo a gente debate e nada mais do que isso. Tá bom? É isso aí. Um abração aí para todo mundo.